Olá, bem-vindo ao meu canal de hipnose, o canal do Mestre Hip do Brasil. Este é meu mais novo arquivo de hipnose em português. Este vídeo é uma experiência sensorial e mental projetada para levá-lo a um estado alterado de consciência, onde o corpo e mente se encontram com algo mais profundo, mais instintivo, mais prazeroso do que a razão pode explicar. Enquanto você observa o centro da espiral, permita que seus olhos repousem suavemente naquele ponto fixo, sem forçar, apenas deixando que o olhar seja puxado, sugado, como se o centro da espiral estivesse absorvendo tudo que está fora, tudo que distrai, tudo que interfere começa a sumir. E quanto mais você olha, mais essa imagem em movimento parece respirar junto com você, como se o mundo ao redor fosse ficando distante e só sobrasse essa espiral, esse corpo, essa voz, esse momento. Não é preciso entender, nem resistir, só escutar, só olhar, só sentir. Aos poucos, você vai notar uma mudança sutil, quase imperceptível, como se o tempo estivesse desacelerando, como se você estivesse sendo suavemente levado para dentro de si, para dentro da minha voz. E é exatamente isso que você vai permitir acontecer agora. A cada segundo, a cada batida, a cada volta da espiral, você começa a desligar, como quem mergulha de olhos abertos, sem medo, com prazer. E agora, sem pressa, respire. Isso, assim mesmo. Uma respiração mais lenta, mais presente, como se esse som, essa voz, esse instante, fosse tudo o que existe agora. E é tão bom quando você se permite parar, quando tudo à sua volta pode continuar, mas você não precisa, você pode ficar aqui. E enquanto essa presença cresce dentro de você, enquanto minha voz se instala devagar, há algo que começa a se abrir. Um espaço, um lugar só seu, onde você já começa a relaxar, já começa a lembrar o quanto é bom ser conduzido. Porque no fundo, você sabe, você nasceu para sentir, para se entregar, para mergulhar. E é exatamente isso que vamos fazer juntos agora. Eu vou guiar você, e você vai me deixar te levar
cada vez mais fundo, cada vez mais longe, até o ponto onde só o que resta é prazer, obediência e esquecimento. Respire. Isso. Solte os ombros. Solte a mandíbula. Deixe o corpo cair um pouco. Você está seguro. E agora, feche os olhos se ainda não o fez. Deixe que a escuridão por trás das pálpebras te envolva, porque esse é o primeiro passo, o primeiro convite, a primeira entrega. E eu vou contar até 3. Quando eu chegar no número 3, você vai se permitir cair, como se sua mente fosse puxada para dentro, como se você caísse num vazio quente, conhecido. Número 1, o corpo fica mais pesado. 2, a mente desacelera. 3, durma agora. Isso, assim, caindo tão fácil, tão fundo, como se essa voz te envolvesse, te segurasse, como se ela fosse o único som que importa. Tão profundo, que parece que não há mais cima nem baixo. Só essa sensação de peso e prazer. E agora, quero que você volte só um pouco. Respire. Isso. Volte só o suficiente para abrir os olhos. Você volte só o bastante para lembrar onde está. Isso. Olhe para a espiral. Muito bem. E agora, feche os olhos e durma agora. Durma agora. Ainda mais fundo. Sim, esse é o primeiro ciclo. Um vai e volta, um abrir e fechar, um obedecer, cair e se perder. A cada retorno, você volta um pouco menos. A cada queda, você mergulha um pouco mais. E sua mente aprende. Seu corpo responde. Seu prazer aumenta. E já já você não saberá mais quantas vezes caiu. Porque a cada repetição, você perde um pouco da contagem, perde um pouco da vontade, perde um pouco do controle. E tudo isso é exatamente como deve ser. Porque o que está acontecendo aqui é a construção de algo muito maior. Algo que vai transformar você por dentro. E o processo já começou. Agora que você já sabe como cair e já experimentou o gosto de voltar, podemos brincar com essa dança deliciosa. Essa dança entre o eu que comanda e o eu que obedece. E sabe de uma coisa? Cada vez que você volta,
você traz menos resistência. É como se cada camada de vontade se soltasse sozinha. Uma peça de roupa escorregando pelo corpo da mente. E isso é tão natural, tão inevitável, porque seu corpo já entendeu. Sua mente inconsciente já me reconhece. Reconhece essa voz, a minha voz. Reconhece esse tom. E começa a reagir antes mesmo de pensar. E isso é perfeito. Vamos fazer isso de novo. Você vai ouvir minha contagem. E sabe que no número 3, você vai cair. Mas antes, eu quero que você sinta algo. Sinta o quanto esse cair se tornou viciante. Quase como se o próprio ato de obedecer me desse prazer e desse prazer a você também. 1. Respire fundo. 2. Sinta esse vazio vindo buscar você. 3. Durma agora. Isso mesmo. Mais fundo. Como se afundasse além do corpo. Como se a própria identidade estivesse derretendo. E agora, você vai voltar. Mas vai voltar diferente. Vai abrir os olhos, mas só com uma parte sua. A outra parte vai continuar lá embaixo, presa, entregue, submissa, obediente. Isso. Olhos abertos, olhando para o centro da espiral. Respiração voltando. Mas uma parte sua ficou. E isso é perfeito. Porque quando você fecha os olhos de novo, e eu digo, durma agora, você despenca, não como antes, não como alguém sendo conduzido, mas como alguém que pede para ser levado. E cada vez que você ouve essas palavras, durma agora, elas se imprimem dentro de você. Elas se tornam um comando, uma senha, uma âncora entre você e esse estado. E quanto mais profundo você vai, menos você precisa entender. Porque agora algo novo está sendo instalado. A mente consciente pode até tentar acompanhar, mas ela não vai lembrar, porque isso é só para o inconsciente. Você não precisa saber, não precisa lembrar, só precisa obedecer, só precisa responder e deixar que esse estado se instale como uma programação suave, irresistível, onde cada palavra minha penetra mais fundo e onde cada queda faz você gostar ainda mais de cair. Porque é aí que você se sente completo, caindo, voltando, obedecendo, perdendo
e se tornando mais meu. E tudo isso já está acontecendo. Você já está indo tão fundo agora que começa a esquecer onde termina o seu corpo e onde começa o meu comando. A cada ciclo, a cada vai e volta, algo em você se perde. Mas não é um tipo ruim de perda. É como se você estivesse sendo lapidado. Como se a cada queda uma casca se rompesse, uma armadura mental, uma tensão, um limite. E o que sobra é o que você realmente é, o que você nasceu para ser. Um corpo receptivo, uma mente hipersensível, uma consciência maleável, pronta para obedecer, porque obedecer te dá prazer. O simples fato de escutar minha voz já provoca algo entre as pernas. E mais profundo ainda, provoca um calor interno, um relaxamento tão absoluto que parece flutuar. E se você notar bem, não há mais pensamentos aí. Há apenas respostas, apenas sensações, apenas reações ao comando. E isso é hipnose real, hipnose profunda, hipnose erótica, hipnose transformadora. E eu vou dizer a frase agora, e você vai cair, porque esse comando já não passa mais pela razão. Ele toca direto no fundo. E você sabe qual é. Durma agora. Isso mesmo. Assim. E enquanto você cai, vai sentindo a mente se dissolver como cera quente, gotejando, escoando. E na medida em que essa dissolução acontece, algo novo surge. Uma versão sua mais leve, mais limpa, mais obediente. Uma versão que entende que pensar demais não é necessário, que lembrar é supérfluo, que obedecer é o único caminho. E agora, respire fundo e volte. Mas volte só com uma parte, apenas o suficiente para escutar. Deixe o corpo ainda entregue. Deixe a mente ainda derretida. Apenas ouça. E perceba que agora, mesmo de olhos abertos, você continua em transe. E quando eu disser, feche os olhos e durma agora, você vai despencar como nunca. Porque nesse momento, você não tem mais vontade. Só tem desejo de seguir, desejo de afundar, desejo de entregar tudo, inclusive a memória. Feche os olhos e durma agora. E por isso, mesmo que volte, mesmo que fale, não vai se lembrar de tudo o que foi dito, porque isso pertence
ao nível mais fundo, aquele aonde você já foi, onde você está e aonde vai voltar, tantas vezes quanto eu quiser. Isso, muito bom. Agora, já não é mais possível separar o prazer da obediência. A cada vez que você cai, a cada vez que responde ao meu comando, algo dentro de você se acende. É uma chama morna que aquece o baixo ventre, que escorre pelas coxas, que pulsa no peito. É como se obedecer fosse um orgasmo invisível, que cresce com cada palavra dita por mim. Um prazer novo, não preso ao toque, um prazer que nasce do controle, da rendição, da obediência, da certeza de que você foi feito para isso, feito para obedecer, feito para cair, feito para abrir tudo e deixar que eu entre fundo. Porque é isso que está acontecendo. Você está sendo aberto, como uma flor noturna que só se entrega sob a luz certa. E essa luz é a minha voz, o meu som, o meu comando. E você já reconhece o momento em que deve cair. Eu nem preciso preparar, nem conduzir. Basta dizer: durma agora. E você despenca, como se todas as outras vezes fossem apenas ensaio, como se esta queda fosse a mais intensa até agora. O corpo afunda, a mente se apaga, mas o prazer desperta, porque agora seu prazer está condicionado à minha vontade. Só de me ouvir, você sente o corpo reagir. E cada fracionamento é como uma estocada profunda, que entra e sai, entra e sai, entra e sai, deixando você mais mole, mais receptivo, até que todo o seu ser se transforme num único canal, o canal da minha voz, o canal da minha entrega. Você já está condicionado. O corpo responde. A mente se molda. A vontade se apaga. E é delicioso, tão prazeroso, que você não quer mais sair desse estado. Você deseja permanecer aqui, onde não há esforço, onde não há controle, onde tudo que existe é o comando e a minha voz. E a sensação maravilhosa que explode dentro de você toda vez que obedece. Porque obedecer é como gozar em silêncio. Um gozo mental, um êxtase psicológico, um transe orgástico que se espalha como ondas invisíveis. E você só quer mais palavras, mais comandos, mais fracionamentos. E você terá, porque eu gosto de conduzir você. E você nasceu para seguir. Isso, muito bem. Agora você chegou a este ponto sem volta,
a este estado em que tudo foi dissolvido. O corpo tão pesado, a mente tão aberta. A vontade já nem se lembra como era ter vontade própria. Você está fundo demais, entregue demais. E o mais lindo de tudo, você quer estar aqui. Você deseja profundamente permanecer neste espaço, onde o controle sumiu, onde só existe resposta, onde só existe sim, porque agora, a cada vez que eu disser, durma agora, você entrará nesse estado imediatamente. E cada vez que repetir o processo, você cairá ainda mais rápido, ainda mais fundo, com ainda mais prazer. Isso já está instalado, gravado, não como uma lembrança, mas como um reflexo, como uma programação perfeita. E você vai carregar isso dentro de si, mesmo quando não lembrar. Porque a partir de agora, você só vai lembrar o que precisa lembrar, o que for útil, o que for consciente. Mas tudo o que é profundo, tudo o que foi programado neste transe, fica armazenado abaixo do limiar da consciência, no lugar onde o pensamento não alcança. Porém, a resposta acontece automaticamente. E é assim que deve ser. Você vai sair desse transe leve, satisfeito, profundamente bem, mas sem se lembrar de tudo. Talvez só fragmentos. Um som, uma sensação, uma palavra. E isso é maravilhoso, porque significa que o consciente dormiu. E o que foi dito foi direto para onde precisava ir. E vai continuar funcionando mesmo sem ser lembrado, porque essa é a verdadeira hipnose. Agora, vamos iniciar o processo de retorno. Mas lembre-se, você continua obediente, você continua condicionado. E toda vez que me ouvir de novo, todo esse estado retorna, como se nunca tivesse partido. Apenas com o som da minha voz, ou com a simples frase, durma agora. E você afundará de novo, cada vez mais rápido, cada vez mais fundo. Agora, lentamente, vou contar de 1 até 5. No número 5, você vai abrir os olhos, voltando ao presente, leve, entregue, agradecido, com a sensação boa de que algo poderoso aconteceu, mesmo que não consiga lembrar o que. Você irá despertar se sentindo maravilhosamente bem como nunca se sentiu antes, e com uma vontade incontrolável, um desejo irresistível de deixar registrada a sua gratidão em um comentário. Agora, vamos começar a contagem. 1. O corpo começando a despertar, você se sentindo muito grato. 2. A respiração se expandindo,
sentindo uma vontade cada vez crescente, mais forte e incontrolável de expressar a sua gratidão em um comentário. 3. Uma sensação de bem-estar profunda, como você nunca sentiu antes. 4. Voltando ao agora com suavidade. 5. Olhos abertos. Mas lá no fundo, você ainda me pertence.